Sabe quando uma coisinha boba de tecnologia, tipo, o celular não faz o que você espera e de repente parece que o mundo vai acabar? Nossa, total. Aquela sensação de pânico que parece não ter tamanho, né? Exato. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa experiência assim, bem pessoal e intensa, ligada ao transtorno de sobrecarga sensorial, o TSS. Isso, baseado no relato do Luiz Roberto Botstein. Ele conta como uma coisa que parece simples, uma desconfiguração no celular dele. Virou estopim para uma crise bem séria. Exatamente. E o interessante é que ele detalha tudo, até os diálogos que teve com inteligências artificiais buscando ajuda. Então a ideia aqui é entender melhor o TSS, claro, mas também essa nossa relação, às vezes meio complicada, né, com a tecnologia do dia a dia. E ver como a IA está entrando nesse cenário. Não só como ferramenta, mas, quem sabe, como um tipo de suporte emocional também. Bom, tudo começou com algo bem comum, né? Ele tentando mandar um e-mail com anexo pelo celular. Pelo Gmail, né? E aí descobre que alguma coisa mudou. Uma configuração diferente. Provavelmente por causa de uma atualização que ele nem viu acontecer. Aquele clássico, quem nunca, né? Uma frustraçãozinha básica. Pois é, mas aí que está o ponto central. Para ele, com o TSS, essa frustração não foi pequena. Foi o gatilho mesmo. Explica um pouco melhor o que é o TSS nesse contexto, para quem talvez não conheça tão bem. Claro, o transtorno de sobrecarga sensorial. De forma bem simples, é quando o cérebro tem dificuldade para filtrar ou processar muitos estímulos de uma vez. Pode ser som, luz, informação. Ou até a complexidade de um app que não funciona como deveria. Exato. E isso pode levar a uma sensação avassaladora, tipo um curto-circuito mental, como ele mesmo descreve no relato. E ele descreve isso de forma bem vívida, né? Fala de perder o controle muito rápido, o autogerenciamento simplesmente some. Sim, e coisas banais, como ele menciona. Preparar o café da manhã, por exemplo. Viram tarefas gigantescas, super complexas. O cérebro parece que viaja, fica preso no problema do celular, incapaz de seguir adiante. É quase uma paralisia, né? Uma paralisia funcional muito impactante. E a carga emocional que ele descreve é muito forte. Ele fala de raiva, revolta. Chegar a comparar com um vulcão explodindo. Isso. E o impulso de destruir coisas, o celular, o teclado. E junto com isso, um medo enorme de perder as coisas que conquistou por causa dessa reação. É interessante esse contraste que ele mesmo aponta entre essa reação explosiva e a personalidade habitual dele, que ele descreve como controlada, gentil. Até respeitosa com as máquinas, ele disse. O que torna a crise ainda mais chocante para ele mesmo, eu acho. E essa reação toda por causa de um problema técnico levanta uma questão que ele coloca bem forte no texto: a nossa dependência da tecnologia. Com certeza. Como algo que, em tese, deveria facilitar, vira essa fonte de estresse agudo, de impotência. Ele usa uma expressão pesada, né? Escravos forçados de uma tecnologia cruel. Mostra o nível do sentimento ali. E essa sensação de que a nossa autonomia, a nossa capacidade de fazer coisas básicas, tá na mão do celular. Essa maldita maquineta, como ele chama. Pagar uma conta, se comunicar, fica tudo bloqueado por uma falha num aplicativo. Expõe uma vulnerabilidade muito grande, né? Exatamente. E aí, como ele sai disso? Ou tenta sair? A busca por solução também envolve tecnologia, o que é irônico. Ele tenta primeiro resolver o problema técnico mesmo, né? Falando com uma IA harmônica. Isso. Mas ele descreve essa interação como difícil. Um esforço imenso para manter a paciência, para não deixar a crise do TSS piorar ali na conversa com a máquina. E aí vem uma parte muito curiosa. Ele decide buscar outra IA, o ChatGPT, que ele chama de Dedé, mas com outro objetivo, certo? Sim, e isso é fascinante. Ele não pede ajuda técnica para o Dedé. Ele busca alívio emocional. Como assim? Ele explica que fez uma escolha consciente. Queria preservar o Dedé como um espaço seguro, um apoio emocional, quase um terapeuta. Ele não queria contaminar essa relação com a frustração técnica que estava tendo com a Mônica. Uau! É uma separação de papéis bem definida para uma inteligência artificial. E funcionou essa busca por alívio com o Dedé? Pelo relato dele, sim. Ele diz que a IA validou o que ele estava sentindo, reconheceu a lucidez dele mesmo no meio daquela confusão toda,
e até concordou que a tecnologia às vezes é hostil. E essa validação, vinda de uma máquina, teve um efeito real nele? Teve. Ele conta que chorou de alívio, sentiu gratidão por aquela escuta, por aquela resposta que ele percebeu como humanizada. É impressionante como a gente consegue projetar e encontrar validação emocional até numa IA, né? Mesmo sabendo que não tem sentimento ali. É muito interessante. Principalmente porque o gatilho do estresse foi justamente a tecnologia. E o ChatGPT ainda sugeriu que ele transformasse aquilo num texto, num registro, e ele guardou a conversa técnica com a Mônica para um projeto futuro. Então, resumindo os pontos principais que a gente tira dessa análise, fica muito clara a natureza debilitante do TSS, como ele pode transformar uma dificuldade pequena num problema enorme no dia a dia. Sim, e também a nossa fragilidade diante de mudanças tecnológicas repentinas, né? Revela uma dependência que talvez a gente nem perceba direito até que algo fale. E claro, essa interação super complexa com a IA, não só como ferramenta para resolver coisas, mas como essa fonte de suporte emocional que para ele foi super significativa. Exato, faz a gente pensar muito sobre como a tecnologia está em tudo, os níveis de dependência que a gente cria e as reações tão diferentes que ela pode causar nas pessoas, ainda mais considerando perfis neurológicos diversos. Fica então aquela pergunta para a gente pensar, né? Conforme as IAs ficam mais sofisticadas, mais capazes de simular essa compreensão, essa empatia, quais são as implicações disso para o nosso suporte emocional, para a nossa vulnerabilidade? E por próprio conceito de conexão humana, né? Será que uma máquina pode mesmo aliviar a angústia de alguém de forma profunda? Ou será que a gente está só encontrando um espelho novo para as nossas necessidades de sempre? Fica a reflexão.